Para mim, uma das grandes confusões que eu ouço, né, da galera ao meu redor eu entendi que por estarmos agora nesse período da graça, e aí usado esse termo que já é controverso, então não tem mais a lei. Eu não tenho mais que obedecer à lei, porque tem vários textos me dizendo isso. E aí essa pessoa fica nessa grande confusão, entendeu? Tá, então, mas eu faço o que depois da graça? Como é que eu obedeço, não obedeço? Obedecer a legalismo, não obedecer? E fica nessa grande confusão de Cristo eliminou a lei? Acabou? Bom, então vamos lá. Isso é um assunto que eu acho que a gente tem que começar por ele. Tá. Aliás, talvez a história mais condensada dessa mudança de lei para a graça, João 1,17 diz, a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus. Talvez a história bíblica que mais condensa essa doutrina, ao meu entender, está lá em João 8. Quando a mulher é apanhada em flagrante adultério, as pessoas trazem para Jesus, fariseus e escribas, eram os religiosos da época, e vieram com o intento de tentar Jesus. Por quê? Jesus já estava sinalizando no ensino dele mudanças. Então ele dizia, ouviste o que foi dito aos antigos, ele estava a lei de Moisés, eu, porém, vos digo. Né? Então ele chega e diz, Moisés mandou apedrejar, o que é que o Senhor diz? Então, inicialmente, Jesus só deixa eles cumprir a lei de Moisés, diz, quem tiver sem pecado, atire a primeira pedra. Ele só colocou um detalhe. Detalhiza. Né? Mas ele diz, vai lá, cumpre, começa por quem? Mas a Bíblia diz que eles acusados pela consciência vão saindo. Mas finalmente sobra Jesus e a mulher. E nós sabemos pela Escritura que Jesus não tinha pecado. Então, de acordo com a própria proposta de Jesus, ele poderia e deveria, de acordo com a lei de Moisés, apedrejá-la. Tá. Agora, essa não seria a primeira exceção. Davi tinha cometido tanto um adultério como um homicídio. Pela lei de Moisés, ele deveria morrer. Natã chega e traz uma mensagem como um profeta da parte do Senhor. Seu pecado foi perdoado, você não vai morrer. Ainda que ele anuncia consequências que se manifestariam, porque tem gente que acha que o pecado perdoado não tem consequência, é outro engano, a gente percebe uma janela de graça sendo aberta, porque o tempo todo Deus está projetando o que ele faria no futuro. Sim. Hebreus 10:1, assim como Colossenses 2:16, 17, diz que a lei não tinha imagem exata das coisas, mas a sombra de bens vindouros. Então, o tempo todo estava sendo anunciado. Agora, o que Jesus, obviamente, está tentando apresentar ali, não é um posicionamento de quem veio quebrar a lei de Moisés. Eu acho que o ponto de partida que nós precisamos entender, quando fala de lei e graça, está em Hebreus capítulo 7, verso 12. A Bíblia diz, onde há mudança de sacerdócio, a mudança de lei. Mudança de lei. Mudança, não aniquilação, não eliminação, extinção, não desaparecimento. Então, quando Romanos 10 está dizendo o fim da lei é Cristo, não está falando do fim de todo e qualquer tipo de lei. Entendi. Está falando do fim de uma lei que regia um sacerdócio. Não significa que não tenha outra lei a partir de agora, porque Jesus deixou claro que haveria lei. E diz em João 13:34, um novo mandamento vos dou. Exato. Em João 14:21, aquele que me ama, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Em Mateus 28, na grande comissão, façam discípulos das nações, ou seja, gentios, porque agora, em nome da graça, estão dizendo que Jesus veio falar para o judeu e não para o cristão da nova aliança, o que é um absurdo. Jesus diz, façam discípulos das nações, gentios que se converteriam. Batize-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, evento só da nova aliança, ensinando-os a guardar tudo o que eu vos tenho mandado. E o guardar é obedecer, né? É obedecer. Né? Então, obviamente, o Novo Testamento fala da lei de Cristo. Não dá para dizer que não tem lei. O que nós precisamos entender é que Romanos 10:4 não está falando do fim de todo e qualquer tipo de lei, porque alguns estão pregando uma graça que virou uma anarquia gospel. Nós estamos voltando na época do juízo, onde cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. Então, aliás, não faria sentido Paulo falar sobre isso e depois falar tanto de obediência. Porque obediência presume que tem lei. Obedecer o quê? Né? Exatamente. Então, eu acho que o ponto de partida é entender o que mudou. Bom, até antes de discutir a questão da mudança de lei, Douglas, o que muita gente está pregando em nome da graça, é lógico que eles não falam desse jeito, mas a conclusão aqui remete-se, se você for seguir a lógica, é que parece que, para começo de conversa, quem mudou foi Deus. Tá. Eles apresentam a visão que Deus no Velho Testamento era mau, era cruel, rabugento, mal-humorado, e parece que no Novo Testamento ele se converteu. Agora ele é bom, ele é amor. Né? Ele aceitou Jesus. Eu sei que a gente está falando assim
para ser sarcástico mesmo, que a intenção é essa. Né? E isso é um negócio assim, é inconcebível para mim, alguém que estuda a Bíblia apresentar uma versão dessa. Porque quando você vai estudar os atributos de Deus, um dos pontos de partida é a imutabilidade de Deus. Malaquias 3,6, eu, o Senhor, não mudo. Tiago 1,17, nele não há mudança nem sombra de variação. É lógico que a revelação de Deus é progressiva, no sentido da gente descobrir melhor quem Ele é, mas Ele não mudou. Então, já lá no início da história da igreja, tinha um camarada chamado Marcião, né, que ele pregava que o Deus do Velho Testamento era um, do Novo Testamento era outro. Uhum. Mas, apesar de ter sido combatido como herético, para mim faz mais sentido ele mudar o Deus do que dizer que o Deus é que mudou. Tipo, são deuses diferentes. Seria mais aceitável. Mas não um Deus melhorando. Né? Ele só aceitava os escritos de Paulo, na verdade, a maioria dos escritos de Paulo, porque ele alegava que quem teve a revelação da graça foi Paulo. Ou seja, essa conversa que a gente ouve hoje em dia, que o que Jesus falou era para o judeu da velha aliança, que quem teve a revelação da graça... Que para a igreja é só Paulo. São reinvenções das mesmas velhas heresias que de tempo em tempo voltam. Por quê? Porque falta entendimento. Então, Deus não mudou. Vamos começar a descartar. Não é isso. Deus é o mesmo, ok. Se Deus não mudou, o que é que mudou? Antes tinha lei, agora não tem mais? Já provamos que também não é isso. Porque a Bíblia fala de mudança de lei, não de ausência de lei. Então, qual era o propósito da lei na velha aliança? Ela foi dada com um motivo, que houvesse obediência. Qual o propósito da lei da nova aliança? Ainda que seja uma lei diferente, que não repete os ritos cerimoniais, né? Que o livro de Hebreus, na verdade, cita, e eu acredito que há um desenho que a gente precisa entender, por exemplo, como que eu não torno isso grande? Então, vamos lá, vou voltar no por exemplo, facilitar quem está editando. Por exemplo, em Hebreus capítulo 9, nos versículos 9 e 10, falando do tabernáculo, a Bíblia diz, isso é uma parábola para a época presente. E segundo essa, se oferecem tanto dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto. Isso é um assunto para a gente daqui a pouco mexer, mas eu quero destacar essa frase. Ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto. E diz assim, os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas, bebidas e diversas abluções, impostas até o tempo oportuno da reforma. Então, a lei tinha prazo de validade, teria uma reforma, ela tinha ritos cerimoniais que não aperfeiçoavam ninguém e que eles desapareceriam depois. Então, por exemplo, no livro a gente faz distinção entre lei cerimonial, dessas comidas, bebidas, dos ritos de purificação, e lei moral. Então, por exemplo, antes da lei de Moisés, depois do dilúvio, Deus já fala para Noé que não poderia haver homicídio e que o homicida tinha que ser julgado. Moisés incorpora essa lei na sua. E depois que a lei de Moisés perde o prazo de validade, no livro do Apocalipse a Bíblia está dizendo, de fora ficarão os homicidas. Então, quer dizer, isso começa antes da lei, tem a vigência durante a lei, continua depois da lei. Então, a gente faz essa distinção do que é uma lei moral e cerimonial. Tá. Não vou nem mexer no que alguns querem detalhar como a parte da cerimonial sacerdotal. Vamos deixar só isso. Qual era o propósito dessa lei, né? Antes? Que ela fosse obedecida. Qual o propósito da lei da nova aliança? A mesma. Sim. A Bíblia diz que antes nós éramos filhos da desobediência, e agora somos chamados de filhos, em 1 de Pedro, da obediência. Então, o propósito também não mudou. Qual era a consequência da desobediência no Velho Testamento? Maldição. Deuteronômio 28. Né? Havia juízo, havia consequência. Quando você chega no Novo Testamento, qual a consequência do pecado deliberado sem arrependimento? O mesmo. Outro dia alguém me disse, não tem juízo na nova aliança. Eu falei, não tem juízo na sua cabeça. Né? Porque você olha, por exemplo, o imoral de Corinto, em 1 Coríntios 5, Paulo dizendo, seja entregue a Satanás para a destruição da carne. Se isso não é juízo, é o quê? Uma carícia, né? Um afago de Deus. Não é. Ainda há uma manifestação de misericórdia por trás de todo juízo, mas eu digo que se não tem juízo no Novo Testamento, Ananias e Safira morreram à toa, Pedro não devia ter liberado o juízo, o mesmo Pedro que diz que o juízo começa pela casa de Deus. No livro do Apocalipse, o Senhor Jesus se refere a uma mulher que ele denomina, numa das igrejas da Ásia, de Jezabel, e diz assim, eu dei-lhe tempo para que ela se arrependesse, mas ela não quer se arrepender da sua prostituição. O Senhor Jesus diz, eu vou prostrá-la de cama, bem como que com ela adultério, eu vou matar os seus filhos. Como que não tem juízo? Né? Agora, o juízo ele não é algo inevitável. Aqui Jesus está dizendo, eu estou dando tempo para que se arrependa. Então, assim, aonde está a manifestação da graça?
Longanimidade não pode ser confundida com impunidade. São duas coisas bem distintas. Entendi. O problema é que, principalmente na graça, a longanimidade ela passou a ser interpretada como impunidade. Mas a consequência tem. Então, para mim, o ponto central é o que mudou. O que mudou foi a capacidade do homem obedecer, que não existia. Entendi. Que ela nos foi dada a partir do novo nascimento. Então, a lei era ineficaz para aperfeiçoar. A graça veio aperfeiçoar. Que a lei, né, pensando na mosaica, ela tinha essa função também de uma grande máquina de raio-x, né? Em que você batia ali e falava, olha aqui por dentro. Dava o diagnóstico, você está estragado. Mas não dava cura. Exato, ninguém é curado indo no raio-x. Né? E aí ele fala, está desesperado? Está vindo a cura. Né? Cristo. Paulo diz isso, né? Que a lei serviu de um aio para nos guiar até Cristo. Então, ela tinha um papel, e um dos seus propósitos era demonstrar ao homem a sua incapacidade por si mesmo, por conta da sua natureza pecaminosa, de viver transformação. Né? Então, assim, o propósito da lei era denunciar a força e a escravidão que o pecado exercia. Então, se esse não for se a gente não observar isso como o ponto da mudança, nós vamos ter um problema sério. Por exemplo, Romanos 6,14 diz, o pecado não mais terá domínio sobre vós, porque vocês não estão debaixo da lei, e sim debaixo da graça. Debaixo da lei ele tinha domínio. Debaixo da graça ele não tem domínio. É por isso que Dietrich Bonhoeffer, quando falava da graça barata, ele dizia uma graça que remove a condenação de pecado já cometido, mas não empodera o homem para vencer pecado, ela é incompleta. Porque se a graça só trouxe perdão, Douglas, ela continua fazendo a mesma coisa que a lei, porque já tinha perdão na lei. Então agora a gente passou de um lugar que tinha perdão, mas não tinha aperfeiçoamento, e estamos num outro que tem perdão, mas não tem aperfeiçoamento. O livro de Hebreus diz que a nova aliança é superior, é baseada em superiores promessas, tem Jesus como fiador, mas só faz o que a velha fazia. Então, se a gente não enxergar esse ponto-chave de mudança e de transformação, a graça vai ficar capenga. Mas eu acho que o problema é que as pessoas atacam o fruto e não a raiz do problema do pecado. Por exemplo, Gálatas 3, versículos 13 e 14. Cristo nos resgatou da maldição da lei para que a bênção chegasse até nós. Então, o cara vai lá em Deuteronômio 28 e lê. Se eu obedecer à lei, eu tenho essas bênçãos aqui, saúde, prosperidade, a família bem, etc. Sim. Se eu desobedecer, essas maldições. Que são bem mais. A lista da maldição é gigantesca. Aí o camarada deduz o quê? Cristo me libertou da maldição. E essa é a lógica, não é nem simples, é simplista que alguns estão aplicando da graça. Então significa que hoje eu desobedeço sem consequência. Porque ele só tirou a maldição da desobediência. Então, essa leitura pobre. Não, e é uma leitura tão injusta, né? Só que a bênção continua, né? Então, por exemplo, ele olha esse texto e fala assim, isso aí não é para mim, não. Agora, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, é para você. Então, ou não é nada para você. Porque ele diz que ele tirou a maldição para a bênção vir. Nisso, ele talvez até seja coerente. Entendi. Mas, por exemplo, o que as pessoas não entendem? Cristo não veio tratar da consequência do fruto. Ele veio tratar da raiz. Então, a maldição na lei era inevitável, porque um homem de natureza pecaminosa, ele iria pecar. Deus apresentou a lei, as consequências de não obedecer à lei, as situações onde isso poderia ser consertado e revertido, nem tudo terminava com julgamento, né? Mas a maldição era inevitável porque terminava em desobediência. Então, em algum nível acontecia. Quando você chega no novo e entende o empoderamento para a obediência, significa, porque essa é a dificuldade de alguns. Eles pensam, não, mas se a bênção vem pela obediência, aí é mérito. Eu digo, não, porque eu não poderia obedecer por mim mesmo. Entendi. Então, a graça, que é um favor imerecido, que me empodera para a obediência, me leva sem mérito próprio, com a ajuda dele, ao lugar de obediência, que desata a bênção. Sim. Então, se a gente não olhar o quadro completo, nós vamos ter sempre dificuldade. E, para mim, a maior parte dos problemas de interpretação... o primeiro capítulo do livro, eu só falei do entendimento da graça. Aliás, tem uma frase, me permita ler ela aqui, que é logo na abertura do capítulo 1, uma frase de J.I. Packer. Ele diz, de fato, as maiores necessidades na teologia se dão pelo fato de não entendermos a graça de Deus. E eu concordo plenamente. Dallas Willard dizia que hoje em dia nós não somos só salvos pela graça, nós estamos paralisados por ela. Porque o entendimento é equivocado, em vez de fazer o crente avançar, está criando um retrocesso. Leonard Ravenhill dizia que a igreja moderna, sempre quando vê alguma coisa na Bíblia que não gosta, diz legalismo. Então a conversa hoje é isso.
O camarada começa a falar de oração, de leitura bíblica, de jejum, de dedicação, a turma legalista. Não entendeu a graça. Então, entender a graça é ser carnal. Isso, na verdade, é distorção. Judas, capítulo 1, verso 4. No verso 3, Judas diz assim, amados, enquanto eu refletia a respeito, né, do que escrever a vocês, senti a necessidade de exortar vocês a batalharem pela fé que de uma vez por todas foi dada aos santos. Que ele está sinalizando que já no primeiro século da era cristã, a fé estava sob ataque cerrado. Que tipo de ataque? Não era alguém pregando um ateísmo, Deus não existe, Jesus não é verdade. Ele diz assim, no verso 4, porque estão transformando a graça de nosso Senhor em libertinagem. Então, o ataque à fé era a distorção do entendimento da graça. Então, isso vem desde o primeiro século, não é de hoje, e é visto como obra maligna. Então, a gente precisa promover o entendimento correto. Não acredito que quem está pregando algum nível de distorção da graça acordou um dia dizendo hoje é dia de maldade, o que eu posso fazer para prejudicar o reino de Deus? Mas a falta de macrovisão. Infelizmente, nós temos uma moçada hoje em dia que, às vezes, o camarada ouviu 2, 3 horas alguém falando na internet e ele acha que ele é doutor de Bíblia, que ele está no controle de qualidade do corpo de Cristo e começa a atacar gente que ele nem entende o que ensina, né, e promover uma coisa que nem ele compreendeu. Aliás, Paulo dizia isso de gente que está debatendo que nem ele entende. Então, uma coisa sempre que eu procuro lembrar as pessoas, Tiago capítulo 3, nós mestres receberemos mais duro juízo. Ensinar a palavra de Deus não é só um privilégio, é uma responsabilidade. Por quê? Se você ainda não entendeu o quadro e está passando à frente algo incompleto, Jesus diz, qualquer que tomar um desses mandamentos e os violar, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino. Ele não está falando de um violar a desobediência que te impede de estar no reino, mas um violar, uma deturpação na aplicação, vai ter consequência depois. Aliás, já que eu falei do que Jesus citou, por exemplo, quando Jesus diz, eu não vim revogar a lei, eu vim cumprir, para mim esse é outro ponto mal entendido. Eu pergunto até para pastores, pregadores, cara, o que isso significa para você, eu vim cumprir? Aí o cara me olha e fala, obedecer. Eu digo, então, se Jesus não veio revogar e veio obedecer, está tudo de pé. Continua tudo. Aí o cara fala, é mesmo? O que significa isso? Em inglês, acho que até é fulfill, né? De preencher, né? É como se tivesse um vaso ali, ele... E a ideia de cumprir não é obedecer, é o cumprimento do caráter profético. Então, Jesus está dizendo, não é mera revogação, não é que Deus olhou e disse, me arrependi, mudei de ideia. É que tudo que a lei profetizou se cumpre em Cristo. Então, ele está dizendo, eu sou o cumprimento. Aquele cordeiro que morria todo ano. Quando João Batista aponta para Jesus, diz, esse é o cordeiro de Deus, ele diz, aquela figura completou, cumpriu. Então, agora, não precisa mais sacrificar os animais. Sim. Então, entender, aí é o que a gente trata no capítulo do caráter profético. Entender isso também é importante. Por quê? Senão, na cabeça das pessoas, tudo que se fazia lá não se faz mais. E não é bem assim. Então, no Velho Testamento tinha oração. No Novo continua tendo oração. O Velho Testamento tinha esmola. No Novo continua tendo esmola.